Eu imaginava que o filme Five Nights at Freddy's ia ser um filme de terror, meio trecheira, muito divertido, só que ele não é nada do que eu imaginava, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Eu vou comentar mais nesse vídeo sem spoilers, e desde já, se você curtir, eu peço para deixar o like e assinar o canal para fazer parte aqui da comunidade. A trama acompanha Mike, que é um homem precisando de emprego e sendo contratado para ser um vigia noturno num antigo restaurante familiar chamado Freddy's Fazbear Pizza, que era famoso por conta de uns animatrônicos que fizeram parte desse lugar no passado. O trabalho do Mike é ficar de olho nas coisas e evitar que alguém entre no lugar. O problema é que de noite, quando o Mike está trabalhando, é justamente o momento em que os animatrônicos ganham vida. Num espectro de adaptações de games que vai de tenebroso até obra-prima, o filme de Five Nights at Freddy's eu acho que fica no meio do caminho, vindo de alguém que nunca jogou nenhum dos jogos, porque eu acho que não é um filme tenebroso, mas ele tá longe de ser um filme bom. Eu acho que ele fica no meio do caminho. Isso acaba sendo frustrante pra mim, porque dá pra sentir que havia um potencial dentro desse filme, dentro dessa história, que nunca é alcançado por conta da indecisão do que esse filme de fato quer ser. O roteiro é escrito pelo Seth Cuddeback, junto com a Emma Tammi, que também é diretora do filme e que contou com a participação, o envolvimento do criador da franquia de games, que é o Scott Cawthon. E eu sinto que é um roteiro que tenta conectar meio que as duas coisas que esse filme quer ser, meio que encontrar o meio do caminho para essas duas questões, só que não é algo muito bem feito. De um lado, a gente tem muito a temática da família sendo trabalhada, principalmente no que tange ao Mike relacionado ao passado dele ter uma questão com o irmão do passado e o fato dele ter uma irmã mais nova no presente, que ele sente que ele não tem uma conexão com ela e essa busca constante que ele tem pelo passado, que é algo que o filme tange num sentido quase de explorar a questão meio batida de traumas familiares que você carrega ao longo da vida, que eu acho que é algo interessante e eu acho que é o que traz o fator mais sério do filme, que me surpreendeu pelo fato do filme se levar a sério muito nesse sentido, só que eu acho que não é algo tão aprofundado no final das contas. Eles colocam esse elemento, mas fica meio que na camada mais superficial possível. E do outro lado, a gente tem a trama desses animatrônicos que ganham vida e o passado daquele local, que pelo que eu entendi é o que mais vai se ligando com a lore dos jogos, da mitologia de Five Nights at Freddy's, que foi o elemento que eu confesso que mais me pegou, assim, que eu mais queria saber sobre, de entender melhor. Só que eu acho que esses dois elementos que coexistem no filme, um acaba meio que tirando parte do foco que poderia ser dado para outra parte ser melhor desenvolvida. E não somente isso, mas eu acho que essa parte da mitologia carece um pouco no sentido de evolução desses elementos, de, beleza, existe esse mistério e a gente aos poucos ir montando esse quebra-cabeça e juntando as peças. Eu acho que o filme não consegue fazer isso muito bem, porque logo cedo, pelo menos pra mim, ficou muito óbvio algum desses elementos que iam ser só apresentados mais pra frente, num ponto mesmo de não ser algo gradativamente mostrado pra gente. Parece que tem vários momentos do filme que algum personagem para e vai explicar pro outro o que houve no passado daquele local. O que eu acho que tira um pouco do ar de fluidez que esse filme poderia ter, fica algo meio engessado. Quanto ao terror mesmo em si, ele é basicamente inexistente ao meu ver, porque eu acho que o filme ele falha muito em construir o momento a momento da tensão. Porque essa questão de 5 noites no Freddy, de você sobreviver à noite, de você estar preso naquele local, com aqueles animatrônicos que vão assassiná-lo a qualquer momento, o filme não constrói bem. E eu acho isso meio caído, porque tem um jumpscare aqui, outro acolá, mas eu acho que eles não funcionam muito bem também. E essa parte do terror, eu acho que é culpa tanto da direção, junto com a fotografia, que não sabe como tornar aquele cenário, aquele restaurante, um lugar amedrontador mesmo, sabe? De você ficar com medo de olhar nos cantos escuros e tal. Eu acho que o filme não trabalha isso muito bem e a montagem, por consequência, ela não consegue construir essa atmosfera, essa tensão de você ficar tenso, de um personagem estar virando aqui, o que pode vir dali. Eu acho que nada disso funciona em termos de terror dentro do filme mesmo. E não que esse seja um problema, mas eu acho que uma coisa que também prejudica o Five Nights at Freddy's é a classificação indicativa dele, porque se eu não me engano aqui no Brasil ele é 14 anos, ele é PG-13 nos Estados Unidos, e eu acho que deveria ser um filme para maior de 18 anos, sinceramente, porque eu acho que o filme se segura muito nesse sentido, principalmente na violência. E não que eu acho que isso seja um problema, porque há muita violência que ela é também assustadora quando fica implícito, mas eu acho que o Five Nights ele não vai nem para um lado nem para o outro. Alguns momentos ele quer ser meio explícito, mas ele meio que pisa no freio no último segundo
e fica uma sensação meio de frustração de o filme nunca chegar lá realmente do que ele gostaria de entregar. E até mesmo os animatrônicos, que eu acho que é um fator muito positivo do filme, eu acho que eles trazem todo um charme particular para isso, pelo fato deles serem reais e tal. Quando eu fui pesquisar imagens para fazer esse vídeo, para ilustrar e tal, eu me deparei com os animatrônicos dos jogos que são milhares de vezes mais assustadores e mais incômodos de ver do que o filme acaba entregando, sabe? Eu acho que perde-se um pouco esse fator na transição para o live action. Essa imagem, por exemplo, a forma como eles estão enquadrados, a forma como eles estão iluminados, para mim passa muito mais desconforto e tensão do que o filme como um todo. Mas mesmo tendo esses pontos que eu acho que não são positivos, foi o que eu disse, eu não acho que Five Nights at Freddy's é um filme ruim, eu acho que ele é bem medíocre no sentido mais puro da palavra de ser um filme mediano, porque tem coisas que funcionam. Eu acho que o elenco tá bem, eu gosto do Josh Hutcherson, eu gosto muito do Matthew Lillard, que ele aparece pouco, mas quando ele aparece, ele traz uma estranheza pro filme que eu acho que ele deveria abraçar mais essa estranheza, mais esse fator bizarro dentro do filme, sabe? Quando a gente vai pro terceiro ato, eu acho que é o momento que o filme mais brilha, que ele vai no trash, vai na tensão, a forma como os animatrônicos se movimentam, a forma como a câmera coloca ali, que é algo bem feijão com arroz, é bem básico de filme de terror, que ele vai enquadrar o personagem que tá sendo perseguido aqui em primeiro plano, e no fundo desfocado tá a criatura o perseguindo. Isso é uma coisa que é clichê porque funciona, e quando eles inserem dentro do filme aqui, funciona também, até chegar num ponto que eles vão pra uma coisa meio surreal, que fico, nossa, vocês foram pra aí mesmo sabendo que vocês iam pra aí, que eu gostei muito. Eu acho que o filme deveria ser muito mais isso durante toda a sua duração, do que necessariamente ele se levar tão a sério quanto ele acaba se levando por esse lado. Eu acho que Five Nights at Freddy's, Pesadelo Sem Fim, como é o subtítulo aqui no Brasil, é isso. Esse filme que eu não vou lembrar dele daqui a algum tempo, mas que provavelmente eu gostaria de assistir uma sequência. E eu fico curioso para saber que quem jogou os jogos, quem curte a lore, a mitologia, curtiu o filme. Quando você assistir, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. O joinha me ajuda demais a continuar fazendo meu trabalho por aqui. Se quiser assinar o canal para fazer parte da comunidade, seja bem-vindo e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.